Olá, nós estamos aqui no Vitória Petro Show, num evento voltado para o setor de óleo, gás, energia, transição energética. E hoje nosso convidado é Diogo Ribeiro, diretor de energias renováveis do Grupo Marca Ambiental. E eu vou contextualizar um pouquinho para vocês o que a gente deliberou definiu sobre esse podcast. O Instituto Jones faz avaliação de políticas públicas e dentro do sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, que é formado por uma rede, mas é coordenado pelo Instituto Jones, define as políticas estratégicas que vão ser monitoradas e avaliadas no governo do Estado. E o último decreto, o penúltimo e o último decreto, definiram que o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas seria o programa avaliado pelo Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Bom, dentro o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, ele é como um guarda-chuva. E dentro do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas existe uma série de iniciativas. Tem do eixo de mitigação e do eixo de adaptação. A gente está avaliando especificamente do eixo de mitigação, que é redução das emissões dos gases do efeito estufa. E dentre as iniciativas eleitas, a gente tem lá o Reflorestar, o Gerar, tem uma em específico que a gente vai mergulhar um pouco mais aqui hoje, que é o Gás para Mover, que é uma iniciativa da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo, a ARSP. Então o Gás para Mover, ele sugere uma iniciativa que sugere a implementação do corredor de gás natural e biometano. Então, obviamente, por isso a gente convidou aqui o diretor de energias renováveis, Diogo, do Grupo Marca Ambiental, para ele estar falando um pouquinho aí da planta de biometano, da iniciativa que a empresa tem feito, Então, para furar um pouco a bolha, essa ideia do podcast, Diogo? Eu sei que são perguntas óbvias para você, mas a ideia é que todos os ouvintes possam compreender o que é o biometano, como ele é produzido, quais são os seus usos. Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente? Perfeito, Rafael, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, podendo furar um pouquinho essa bolha junto. Estou até reparando aqui, tem a foto do nosso caminhão no livro, então para a gente é um prazer grande estar junto. Explicando um pouquinho do que é o biometano, assim, de forma muito simples, ele é o gás natural renovável. Mas como que a gente produz ele? Na marca, a gente produz a partir do biogás produzido da decomposição dos resíduos sólidos. Então, o nosso resíduo de casa, ele tem uma fração orgânica que em decomposição no aterro produz o metano, produz o gás. E esse biogás, ele tem um poder de combustível, um poder de combustão muito importante. Então, desde 2020, a gente já faz a utilização dele como biogás bruto mesmo. E agora a gente está fazendo a produção do biometano, que nada mais é do que esse biogás que tem metano virar quase um metano puro. Então, por isso que é o biometano. É o metano de fonte renovável. Eu até gosto de mostrar um gráfico, porque a composição do biogás, ela basicamente tem o metano, o CO2 e alguns outros compostos. E quando eu faço a purificação para biometano, eu quero tirar só o metano. Então, basicamente, o biometano é isso. É muito bom também, porque é um gás que normalmente vai para a atmosfera, na decomposição dos resíduos. Então, eu estou deixando de emitir esse gás para a atmosfera e transformando ele no combustível. Perfeito. E os usos? Assim, qual que ele pode ser utilizado de que maneira? Você falou aí produção de energia, mas ele também pode ser utilizado no setor de transporte, por exemplo, igual o gás natural veicular, Isso. Eu já comecei falando de forma bem direta, que ele é o gás natural renovável exatamente por isso. A molécula é quimicamente igual, é a mesma molécula, só muda a fonte, a origem. Então o uso é o mesmo. Eu posso usar para residências, posso usar para indústria, posso usar para mobilidade, o GNV. Então, isso para a gente é muito importante. Eu acho que a grande vantagem do biometano, uma das principais vantagens, é ser equivalente ao gás natural. Então, eu posso usar a mesma infraestrutura que existe para o gás natural, como o duto, como os queimadores, diferente do GLP, que às vezes você tem que mudar o equipamento ali da nossa casa, como a gente faz. O biometano não tem que fazer nada disso. Ele é igualzinho o gás natural, inclusive você nem sabe qual molécula você está consumindo. Entendi. Dá para utilizar, fazer uma analogia, não no rigor técnico, mas da mesma forma que a gente pode misturar o álcool com a gasolina, a gente pode misturar o biometano no gás natural e utilizar nos veículos, é isso? Com certeza.
assim, o álcool e a gasolina ainda são um pouco diferentes, né? O biometano e o gás natural são exatamente iguais. Assim como o gás natural tem variação de qualidade dependendo de onde ele está sendo produzido, o biometano também. Mas a gente tem que cumprir todos os requisitos da ANP. Então a ANP traz exigências que eu tenho que cumprir de parâmetros para que seja considerado um gás natural renovável. Então, quimicamente é igual. Então, a mistura deles é natural mesmo. Entendi, show de bola. Assim, a gente, dentro igual eu falei, da análise executiva, a gente acabou construindo isso aqui, a gente estudando a iniciativa da ARSP, chamada Gás para Mover, que busca viabilizar os corredores de gás natural e biometano, né, aqui no estado do Espírito Santo, obviamente conectado com a estratégia nacional, federal de implementação dos corredores de gás natural e biometano, que é uma realidade que já existe no Rio, no Paraná. A gente estudando essas experiências e fora do país também, experiências europeias, a gente entendeu que existia uma fala em comum, que havia a necessidade de promover uma ação conjunta coordenada. E isso depois ficou, obviamente, para a gente até claro, quando a gente começou a estudar, se alguém que vai investir no biometano, a gente precisa estar conversando com um cara que vai ampliar a rede de distribuição, para essa rede de distribuição que o pessoal da S-Gás, né? A ARSP precisa estar nessa conversa para a gente trabalhar na questão da modicidade tarifária, no preço, ele ser competitivo, buscar algum tipo de incentivo e tal. E aí, dentro dessa análise executiva da iniciativa da ARSP, o Instituto Jones e a ARSP conversando, falaram assim, então a gente precisa, seria legal a gente promover um evento com todos esses players, com todos esses atores, para a gente estar junto, conversando ali, entendendo quais são os gargalos, quais são os desafios, quais são as oportunidades. E aí a gente, obviamente, convidou a marca, convidou a S-Gás, convidou a ARSP, que é a questão da tarifária, né, a regulação do serviço, convidou a SEAMA, que é quem coordena, né, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é quem coordena o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, que essa iniciativa da ARSP se conecta. Convidou também a CEMOB, né, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, que elas estão investindo aí num processo de mobilidade mais sustentável, então os ônibus elétricos, mais no futuro agora também os ônibus a gás e biometano. Então a gente juntou todos esses atores, mais alguns ainda, né, o Sindicato de Transporte, Sindicato de Postos, para eles estarem conversando, ouvindo sobre isso. E dali gerou também a publicação desse caderno, porque, mais uma vez, tentando furar a bolha, que isso não fique só entre a gente, esse debate, esse tema tão importante para a transição energética, que ele fosse para a sociedade. E a gente gerou essa publicação, colocou, está disponível no site do Instituto Jones. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi para o Grupo Marca participar do evento, estar lá e participar também da publicação do caderno conjunto. Foi uma iniciativa espetacular. Eu acho que grande parte do esforço que eu fiz para a gente desenvolver o projeto de biometano, uma das maiores partes foi realmente essa de, vamos dizer, convencimento, né, de entender a importância, a viabilidade disso, porque não adianta nada eu produzir e ficar produzindo sozinho isso lá na empresa, né? Então eu tenho que entender quem são os clientes, qual vai ser a infra que eu vou usar para fornecer esse combustível. A gente precisa cumprir as regulações, eu comentei da ANP, mas a ASP aqui no Espírito Santo também rege isso. Tem a questão fiscal também da coisa, então assim, envolve muitos players. Você mesmo nessa fala foi falando, eu quase contei aqui, não cabia em uma mão. Então realmente, assim, é um trabalho muito importante para juntar todo mundo numa conversa só. Que a gente via iniciativas individuais, né? Eu conversava muito ali com o cliente, com o outro, da mesma forma a S-Gás fazia isso, a ASP tentando entender e juntar isso tudo. E foi, assim, na curva de aprendizado, eu acho que a gente teve um dos maiores picos, que foi quando todo mundo ficou junto para discutir o mesmo assunto, entender as dores de cada um, entender as vantagens de cada um. Então, assim, foi pra gente e com certeza para todos os players, foi assim, um catalisador muito bom. Então, assim, foi um trabalho muito importante mesmo. Hoje a gente já fala a mesma língua com todo mundo, então é muito fácil. Então, assim, foi sensacional e pra gente foi um prazer participar. Como eu disse, ver a foto do nosso caminhão aqui também é uma honra, porque foi um material que pra gente foi muito importante. Claro que isso daqui é o produto final, né? Mas, assim, a entrega ela foi gigante. O retorno disso a gente continua tendo. Então, assim, foi ótimo pra gente participar e sempre que possível a gente quer realmente atuar. E até pra gente isso virou uma forma de desenvolver isso, né? De juntar todo mundo.
e falar a mesma língua, então foi um grande aprendizado. Legal, a gente pôde até, naquele evento que vocês promoveram, né, com fornecedores de transporte, de transporte pesado e tal, a gente pôde participar também, foi bem legal. E como você sempre colocou, sempre, para mim, na percepção, assim, que eu estava fazendo, a gente, a equipe, a nossa equipe estava fazendo a análise executiva do gás para mover, para a gente também foi um grande aprendizado. Porque ali você ouve, a CEMOV falou dos desafios, então, para a gente também foi enriquecedor para a própria análise executiva dessa estratégia, entendeu? A ASP não está aqui para falar, mas acredito que para eles também tenha sido da mesma maneira que foi para a gente, né? Então, assim, e a seleção da tipologia, caderno, a gente publicou ele no formato de caderno, justamente porque na norma, no critério, que inclusive tem interno nosso, de norma de publicação, é um tipo de publicação periódica. Então a gente pode, daqui a 5, sei quantos anos, daqui a algum tempo, gerar uma nova publicação dessa e falar não aí da expectativa, mas já de uma realidade. De falar, ó, a planta já está produzindo tanto, já está injetando tanto, a S-Gás já fala, ó, agora a gente já atende uma região, já está se distribuiu, não é só mais no litoral, porque havia essa questão de, para você pensar no maior número de pessoas a aderir a esse tipo de combustível, é óbvio que você precisa conectar os lugares. Você sendo um frotista, você fala assim, pô, eu não vou investir nesse tipo de combustível se eu não consigo chegar no interior do estado, ou se eu não consigo adentrar um novo estado. Então, eu sei que a S-Gás, a gente conversando muito com eles estão buscando também essa conexão, a ASP também, os diálogos com os estados vizinhos, mas mais importante do que isso, é a gente entender que a S-Gás aqui, ali na frente, possa falar assim, ó, agora a gente chega em regiões onde antes a gente não chegava e o frotista, né, aquela pessoa que se preocupa, ou o próprio consumidor, você, um veículo a gás, fala assim, agora eu vou investir nisso, eu vou estar colaborando com o enfrentamento das mudanças climáticas, eu consigo chegar nos lugares onde eu não chegava, então a ideia é essa, é um processo de transição, né, não é fácil, a gente sabe disso, mas a gente não pode esperar um recurso, né? Vamos dar os tradicionais veículos a gasolina, a diesel, terminar para a gente começar a deliberar e desenvolver um mercado. A gente sabe que isso é um processo de transição, mas o gás natural, com a complementação do biometano, é de fato um processo muito factível hoje, especialmente agora para a gente do estado, depois da marca começar a produzir, depois da S-Gás começar a expandir a sua rede. Então, cenas para os próximos capítulos aí. Com certeza. Futuro, né? E assim, uma última pergunta, assim, que parece às vezes, né, você já deve ter escutado, né, essa pergunta de outros. O GNV, então, assim, e o biometano, então, no mercado, assim, a gente está aqui num evento de óleo e gás. Você entende aí, pô, vem esse cara falar de transição energética, isso aí é um competidor? Como é que você enxerga? Como é que a marca vê isso? Como é que vocês entendem? Com certeza não. Eu acho que hoje um dos maiores aliados que a gente tem no biometano é o gás natural. Como eu falei algumas vezes, né? É uma molécula equivalente, então a gente pode usar a mesma infraestrutura, a gente pode usar o mesmo conhecimento já regulatório. Então, quando a gente fala, a gente sempre acaba comparando com o gás natural. Então, assim, as coisas vêm muito mais prontas. Diferente se eu fosse falar de um SAF de hidrogênio verde, que é algo muito disruptivo, muito novo. Então, assim, o biometano só existe hoje como está por conta do gás natural. As pessoas podem enxergar essa visão da concorrência, né? Mas eu acho que tem produto para atender os dois. E hoje a legislação ela tem caminhado no sentido de poder permitir ao cliente escolher. Então, por exemplo, eu posso vender só a molécula, só o metano, e gerar créditos ambientais, créditos de descarbonização e vender para outro cliente. Então, você quer só preço de molécula para competir gás natural com biometano? A gente faz isso. E o meu atributo ambiental, que é o que faz a diferença do preço, eu posso vender para quem realmente está buscando isso e muitas vezes não tem acesso. E no Brasil já tem acontecido isso, né? Às vezes as pessoas querem comprar um biometano, mas não tem conexão, não tem acesso, não tem usina próxima. Então o que ele faz é comprar esses créditos, né? E saiu recentemente a legislação sobre isso, né? Que trata do CEGOB, Certificado de Garantia de Origem de Biometano, que é exatamente para você poder separar, se você quiser, o que é molécula, o que é atributo ambiental. E é muito importante dizer que o biometano ele não tem a escala que a gente tem no gás natural, né? A gente está falando de mundos totalmente diferentes. Então a questão da competitividade ela é muito importante. Então todos esses mecanismos que a gente está falando aqui, você citou a questão tarifária também da ASP,
é muito importante para viabilizar esses projetos, né? E aqui no Espírito Santo eu gosto muito de falar isso, em todos os eventos que eu participo, que seja no Espírito Santo, que seja fora, eu gosto de vender o nosso peixe aqui. A gente tem um ambiente muito propício para esse tipo de projeto, não só para esse, mas qualquer tipo de projeto na pauta da descarbonização, porque a gente tem isso tudo, uma regulação aqui extremamente moderna, extremamente em destaque comparado a outros estados. A gente tem alguns incentivos estaduais, incentivos federais também, que dão um empurrãozinho para esse projeto acontecer. Aqui no Espírito Santo a gente tem redução de alíquota de ICMS para o GNV, para o gás natural para a indústria, para o biometano. E isso tudo faz com que a gente ganhe um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de coragem para investir em um projeto que é muito complexo, é um projeto ainda inovador, e que com esses empurrõezinhos a gente acaba tendo mais coragem, mais segurança de fazer. Então, assim, o Espírito Santo está assim, totalmente à frente. Você comentou em Rio de Janeiro, Paraná, e quando o pessoal vem falar isso para mim, eu falei, cara, no Espírito Santo a gente está na frente, a gente tem isso e tem muito mais. Então, elogiando aqui o trabalho que foi feito também, essas iniciativas todas fazem diferença. Hoje o projeto só está acontecendo aqui por conta disso, e eu não estou falando da boca para fora, porque a gente tem operação em outros estados, e nos outros estados eu ainda não avancei. Então aqui a gente encontrou esse ambiente, isso é muito positivo. A gente teve uma sorte também na marca, que a rede de distribuição desse gás passa na portaria da marca, então esse acaba sendo outro diferencial. Mas é muito importante esse trabalho, esse conjunto todo por isso, e não tem briga, inclusive o pessoal desse gás é um grande parceiro nosso, então não tem briga de GNV, gás natural com biometano. Ah, legal, interessantíssimo, e é bom ver isso. Compartilhando assim, na experiência que a gente fez na análise executiva do gás para mover junto à ASP, a gente detectou inclusive com não só um trabalho da ASP, mas de vários atores que se envolvem na cadeia de gás natural aqui do estado, fez o estado do Espírito Santo ocupar um lugar de destaque logo que surgiu aquele ranking relivre, né? Então, assim, fato é, realmente, assim, existem já esses corredores, já existem em outros estados, mas existem alguns aspectos que a gente está até à frente ou está caminhando na vanguarda mesmo, né? Entre os primeiros ali. Sim. O Mercado Livre, desculpa interromper, o Mercado Livre no Espírito Santo, o Mercado Livre de Gás, ele proporcionalmente é o maior de todos. Isso tudo por conta desse ambiente que foi muito bem preparado. E aí, assim, elogios à ASP também, que se adiantou para prever isso, e isso trouxe frutos, né? Hoje, você perguntar para a indústria o que seria dele sem o Mercado Livre de Gás, seria totalmente diferente. Legal. Gente, então a gente esteve aqui hoje com o Diogo, queria te agradecer a sua presença, disponibilizar um tempo com a gente, sua experiência com a gente. E é isso aí, um abraço a todos, até a próxima. Tchau.